é uma espécie de dívida com o self. O self é um sinalizador Sim. que há algo errado, né? Um parceiro amigo, né? Mas essa sensação é de dívida com o self, com esse sinalizador, tem que ser resolvida com o self. Não é resolvida com o self, porque ele só vai sinalizar. Ei, você já tinha condição de estar fazendo diferente e você ainda está repetindo. Então o self é um grande gerente dizendo, ali está errado. E o ego é o executor que agora vai corrigir o que fez de errado. Então o self, ele é o Deus em nós, o eu superior, que tem uma sabedoria imanente para dizer, isso não devia, tudo bem, isso é aceitável, isso aqui não cabe. E o ego é quem vai executar, que vai reparar, que vai corrigir os equívocos frente às situações que ele tenha cometido. Se é comigo mesmo, repara comigo mesmo. Se é com o outro, repara com o outro, com a vida, com a natureza, seja com o que for. Né? O self, ele é esse sinalizador, o velho sábio dentro de nós que diz, ô meu bem, não faz assim não está certo isso. E aí o ego ouve essa orientação e vai executar e vai corrigir o que ele fez de errado. Então, a dívida é na camada do consciente, é ego mesmo, né? Esse senso de dívida que o Nietzsche colocou lá. Ainda no ego. Não dá para misturar muito com o Nietzsche, porque o Nietzsche não tinha essa concepção de ego, de self, ele não acreditava que existia o aspecto divino dentro dele, e o que o Nietzsche faz é mostrar como que isso foi se construindo na nossa sociedade, né? Que daí ele vai dizer que a gente foi usando disso como massa de manobra para incutir e para delimitar algumas coisas conforme os nossos interesses, né? O self não é modificado por nós, mas não. O self é a essência divina. Ele vai ampliando e se desenvolvendo cada vez mais. Então, quando nós somos espíritos primitivos, a gente mata o outro, come e acha que está tudo bem. Depois, quando a gente vira espíritos imundos de provas e expiações, a gente manda calar a boca e acha que está tudo bem. Depois, quando a gente vira espírito puro, a gente só manda calar a boca quando tiver um ato equivocado de uma situação absurda que seja o inadmissível, que é Jesus mandando o pessoal calar a boca. Né? Então, conforme o desenvolvimento dessa essência, o nosso discernimento do que é o adequado ou inadequado vai se ampliando, né? Vai se burilando. Mas para eu ter esse trabalho, eu preciso primeiro entender a culpa, né? Eu entendo o ato errado e daí eu preciso digerir para daí começar uma reparação. Se eu não passar por esse processo, eu acabo vindo um transtorno de alguma forma, porque ela precisa ser trabalhada. Se eu tento negar o equívoco, se eu tento negar aquilo que estava ao meu alcance e eu não fiz, aí isso vai direto para o inconsciente. Fica lá. E vai ficar lá atormentando a gente. Né? E aí tem o comportamento da angústia, da depressão e todas essas coisas. Então, a questão é a tomada de consciência, porque a tomada de consciência vai nos levar ao processo de reparação. Agora, veja só, o self, em seu aspecto divino, ele nunca vai sinalizar algo que a gente não tenha condição de oferecer. Então, ele só vai sinalizar as coisas que nós temos, que conseguimos discernir e que temos condição de reparar. Isso é a culpa terapêutica. Quando nós estamos neste processo adoecido, na maioria das vezes é porque nós estamos nos cobrando algo que não estava ao nosso alcance. E aí por isso nós vamos dizer que, em geral, nesta culpa danosa, há um tanto de narcisismo. Agora se segura na cadeira. Porque o narcisismo tem a ver com esta lógica do eu não podia ter feito isso. Mas como não podia? Qual é a ideia que você tem a teu respeito? Quais são os valores que você construiu para você dizer que você não podia? O self, enquanto essência, te sinaliza dizendo não podia, e aí a gente vai ver que não é uma demanda lá de dentro, dizendo, porque quando eu paro para pensar aquilo me vem. A gente consegue facilmente identificar que é uma exigência do ego, porque eu não queria estar feio, eu não queria ser pequeno, eu não queria ser menos, é da dimensão do inadmissível. Não é o self enquanto consciência dizendo, Marlon, presta atenção nisso,
É o ego exacerbado, narcísico, querendo dizer, eu tinha que ser melhor do que eu sou. E dá para lidar com isso? Eu consigo então me tornar melhor do que eu sou? Mas Marlon, já é a terceira vez que eu cometi o mesmo equívoco. Então você está vendo que é uma coisa que não está ao teu alcance. Como que eu posso ter errado 3 vezes? Lembra lá da digestão, do processo de fragilidade? Então reconhece que você não dá conta. O máximo que você vai fazer é evitar talvez essas situações, porque você está vendo que você não dá conta. Mas quando eu faço uma exigência de ser alguém que eu não sou e de estar num lugar que eu não estou, então isso se transforma numa culpa narcísica. E aí eu trouxe para vocês o conto de Narciso porque eu acho tão bonito, para vocês lembrarem disso e perceberem quando entra esse Narciso na nossa vida e faz com que a culpa, que deveria ser um processo leve de tomada de consciência, que impulsiona para o conserto, a reparação, se transforme em algo danoso. Eu trouxe aqui do dicionário mítico etimológico de Junito Brandão. Ele diz assim: Narciso era filho do deus rio Céfiso e da ninfa Liríope. Foi uma gravidez penosa e indesejável, porque a mãe jamais amara o pai, mas um parto jubiloso e ao mesmo tempo de apreensão. Não era concebível um menino tão belo. Na cultura grega, beleza mortal fora do comum sempre assustava. A beleza facilmente arrasta o ser humano para a híbris, o descomedimento. Uma beleza assim, nunca vista realmente, conturbava o espírito de Liríope. Quantos anos viveria o mais belo dos mortais? O temor levou a mãe preocupada a consultar o mais célebre dos adivinhos da Grécia, o velho cego Tiresias. O ancião não se fez de rogado e respondeu que o jovem poderia viver muito se não se visse. O menino cresceu e as paixões das ninfas e das moças de Hélade se multiplicaram por ele, mas Narciso permaneceu gélido, distante e indiferente a todas. Até que chegou a vez do amor incontrolável de Eco, que o perseguia por toda parte. Repelida friamente, a jovem se fechou numa imensa solidão. Deixou de se alimentar e definhou, transformando-se num rochedo capaz apenas de repetir os derradeiros sons do que se diz. As demais ninfas, furiosas com a insensibilidade de Narciso, pediram vingança a Nêmesis, deusa da justiça, que prontamente o condenou a amar um amor impossível. Era verão, e o jovem Narciso, após uma caçada, se aproximou sedento de uma límpida fonte para mitigar a sede. Debruçou-se sobre o espelho imaculado das águas e viu-se. Viu a própria imagem, a própria sombra, mas não da nossa sombra psicológica, né? Sombra. E não mais pôde sair dali. Apaixonara-se pelo próprio reflexo. Nêmesis cumprira a maldição e Tiresias a profecia. O mais belo dos efebos morreu vendo-se. Procuraram-lhe o corpo. Havia apenas uma delicada flor amarela, cujo centro estava circundado por pétalas brancas. Era o Narciso. Desta história nós construímos a noção de narcisismo. Desta visão como se nós fôssemos o mais belo, como se nós fôssemos o maravilhoso, como se nós estivéssemos acima dos outros, como se pudéssemos tudo, como se estivéssemos acima de todos. Este é o sujeito narcisista, que não consegue dar amor porque se coloca no centro, acreditando que a vida deve rodar em torno dele mesmo. Quem aqui é narcisista, levanta o braço para eu dar uma olhada. Pode levantar, gente, porque todos nós somos narcisistas numa medida ou em outra.
E há esse narcisista que vai estar muito presente nas relações sexuais. Alguns desses nem casam, porque quando casar ficou fixado em alguém. Nem casa para sempre ficar orbitando alguém em torno dele, sempre ficar orbitando alguém em torno dele. Eu falo dele porque nós temos, em geral, muitos homens narcisistas, um comportamento sedutor. E aí, nós estamos falando então de um sujeito que se coloca no centro. E esta é a postura que nós temos muitas vezes em relação à vida. De nos colocarmos num centro que não nos cabe. De nos colocarmos com uma beleza que não nos pertence. E de fazermos uma exigência de um comportamento que não está ao nosso alcance. E toda vez que nós agimos dessa maneira, nós nos culpamos no sentido pejorativo. Nós nos destruímos. Nós nos colocamos num movimento de autodestruição por não sermos a beleza que nós queríamos ou imaginávamos que deveríamos ser. Então, em geral, na culpa há o traço narcísico. Há a fala do sujeito que não admite ter errado, que tinha que ter pensado, que tinha que ter visto aquilo antes de ter feito, que não podia ter cometido aquele erro, que não podia ter agido daquela forma, que tinha que ser melhor ou mais do que ele é. Faz sentido isso para vocês? E agora vocês estão tristes, né? Porque vocês estão vendo que nessa culpa que muitas vezes a gente sente, há muito de narcisismo. Eu tinha que ter visto que o meu casamento estava indo por água abaixo. Eu tinha que ter percebido quem ele era antes de casar. Eu tinha que ter me preparado melhor para ter filhos. Eu tinha que ter cuidado mais do meu emprego. Eu tinha que ter estudado. Eu tinha que ter feito isso. Eu tinha que ter feito aquilo. Mas não fez. Você não é a pessoa que você gostaria de ser. Diga-se de passagem, você está muito longe do que idealiza e eu estou muito longe do que eu idealizo. E aí é que as coisas se perdem pela dificuldade que nós temos de aceitar a nossa humanidade. E aí é onde entra a religião e as grandes críticas às religiões. Nietzsche é um destes principais críticos, porque ele vai dizer que este olhar religioso nos desumanizou. Uma busca por nos tornarmos anjos, uma busca por, após a morte, sermos alçados ao céu, faz com que a gente negue a nossa própria humanidade. E em negando a nossa própria humanidade, nós nos autodestruímos. Porque é só isso que tem para hoje. E a doutrina espírita, ela se configura de tal forma que não abre brecha para essa loucura. Nós vamos nos tornar espíritos puros? Sim. Nós vamos nos tornar, nesse discurso, anjos? Claro que vamos. Mas quando? Daqui milhares de reencarnações. Emmanuel nos diz que estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Então ele está dizendo, menos exigência, menos santidade, menos pureza, porque a gente não está nessa de pureza. Eu venho para a casa espírita porque é o meu ideal de servir ao Cristo, menos, meu bem. Menos, porque se você estivesse no ideal de servir ao Cristo, você estava fazendo outra coisa na tua vida, bem menos. Eu amo os meus filhos e eu nunca quero nada em troca, bem menos. Você vai conseguir não falar, mas que você quer uma troquinha, você quer sim. Que você quer um reconhecimento, você quer. E se você não assumir, você vai ficar falando mal das tuas noras, do genro e tudo mais. Eu amo de verdade. Mentira! Porque o que predomina no ser humano na Terra é o egoísmo. Nós fazemos as coisas sempre em torno de nós mesmos. Eu já usei um exemplo aqui para vocês, mas como tem pessoas que não participaram, vou reforçar. Ninguém tem filho pensando, eu odeio criança. Deus o livre de desfazer meu corpo lindo e maravilhoso que eu me acabei na academia para construir esse corpinho. Mas já que tem um monte de espírito querendo reencarnar, eu vou ter uns 5, 6 para dar possibilidade para essas crianças nascer. Vocês já viram alguém fazendo isso? A gente tem o filho que é o nosso sonho.
É o filho que vai me fazer feliz. É o meu desejo ser pai ou mãe. Ninguém está andando na rua, olha um mendigo e diz, puxa vida, não teve oportunidade, vou me casar com ele para dar a ele uma oportunidade de uma vida digna. Alguém fez isso? Não. A gente casa com um homem que vai nos fazer feliz. E ele casa com a pessoa que vai lhe fazer feliz. E por isso que é uma desgraceira o relacionamento. Porque fica um esperando o outro fazer feliz. Ninguém casou para fazer o outro feliz. A gente casa para que o outro nos faça feliz. Então, nós somos ainda pessoas altamente egocentradas. Nós somos pessoas egoístas. E sabe o que é o mais legal disso? Tá tudo bem. Não há problema em você esperar retorno do seu filho. Só que quando você estiver fazendo, saiba que você faz e que você está esperando retorno. Saiba que você está numa relação de troca com o teu marido. Saiba que você é uma pessoa interesseira, mesquinha, invejosa. Está tudo bem. Porque isso é o nível da terra, gente. As pessoas estão se culpando por serem invejosas. E aí fica a cena patética, não, mas é uma inveja espírita. Culpando por ser ciumento, e daí diz, mas o ciúme apimenta a relação. Pelo amor de Deus, para com essa palhaçada. A gente é o que é. E Deus não está nos exigindo ser mais do que isso. A gente só precisa dar conta de fazer bem o que está ao nosso alcance e tentar aprender com as coisas que não estão ao nosso alcance. Mas não existe uma exigência impositiva. A melhor representação que nós temos de Deus é amor. E quando nós lemos esses livros como Memórias de um Suicida, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, nós vemos um cuidado tão grande do plano espiritual com espíritos perversos. Que tipo de cuidado não vão ter com a gente que está tentando se melhorar? Se cuida com maestria de almas cruéis. O que cuidado não vão ter com a gente que só está derrapando aqui e ali tentando? Mas nós criamos uma lógica de que a gente só vai ter um lugar no mundo e de que a gente só vai ser amado por Deus se a gente for perfeito. E não percebeu que essa exigência de perfeição ela é destrutiva, porque Deus não nos exigiu perfeição. Nós somos o que somos. E precisamos viver bem reconhecendo quem nós somos. E aí Joana de Ângeles traz uma frase, duas frases lindíssimas. Aqui ela vai falar sobre os 2 fatores essenciais, mas eu queria que vocês ficassem com a essência da frase. 2 fatores essenciais fazem-se responsáveis pela conduta mórbida de quem carrega culpa e sente vergonha de ser humano, de apresentar-se conforme se encontra e não consoante a fantasia mental a respeito de como gostaria de estar. E aí eu vou olhar para a educação dos meus filhos e vou dizer, gente, era o que tinha. Meu filho, me desculpa, mas você também não deve ser boa coisa para Deus ter te dado uma mãe e um pai desse. Você também não é boa coisa, né? E aí a gente dá risada, mas dá risada de uma maneira leve, porque é muito melhor rir de maneira leve do que os pais que não reconhecem as suas limitações, ficam dizendo que deram tudo para os seus filhos, porque isso machuca demais daí o filho, que nunca teve possibilidade nem de falar de como se sente. A gente comete um monte de presepadas no casamento, um monte de equívocos nas nossas amizades, e isso é ser humano. Porque o dia que não cometer equívocos, o dia que não enfiar os pés pelas mãos, o dia que não fizer coisas erradas, não é mais ser humano, é anjo, é a dimensão angelical. Lembra lá do processo evolutivo do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal, e vamos atingir um dia o angelical. Mas o que não erra, o que não deve no sentido das pendências, o que não tenha compromissos morais e equívocos, ele já não é mais ser humano. O sujeito que carrega culpa e sente vergonha de ser humano, porque é isso que nós somos. E sabe qual é o papel mais legal desse reconhecimento da nossa humanidade? É porque daí quando o outro mostra a sua humanidade, você olha para ele também como um ser humano.
Porque quando eu faço uma exigência de perfeição comigo, eu também faço exigência descabida de perfeição com o outro. E quando alguém tem um ataque de raiva e nos fala de maneira agressiva, como você também percebe que às vezes há raiva em você, e que às vezes você também fala coisas que você não gostaria, você olha para o outro e desculpa rapidamente. Mas se você achar que você é a pessoa equilibrada, você vai dizer que é inadmissível ele ter feito isso. E quando alguém tem um comportamento de inveja, de ciúme, você consegue olhar para o outro e dizer, estamos no mesmo barco. Olha que coisa interessante, quanto mais nós nos reconhecermos humanos, mais nós aprendemos a tolerar, a compreender, a respeitar, e por consequência mais nós aprendemos a amar. Nós que achávamos que o amor era uma subida, era um ascendente que a gente vai amando, começa a descobrir que quanto mais humano nós nos enxergamos, quanto mais nós nos reconhecemos com o pezinho no charco, mais amorosos nós nos tornamos nas nossas relações. E aí a gente vê aquelas velhinhas sábias, que diz, meu filho, não pensa assim, ele deve ter feito isso, deve ter feito aquilo, não é porque é uma pessoa santa, é porque é uma pessoa que cometeu muitos erros, teve coragem de entrar em contato com todos os erros e consegue olhar e compreender, tolerar, respeitar as pessoas como elas são. Ainda, Joana de Ângeles nos diz assim, ao errar, atormenta-se todo aquele que não possui resistência psicológica para considerar a própria fragilidade, dispondo-se a novo cometimento reparador. É preciso nós desenvolvermos esta resistência psicológica de dizer, eu sou frágil, eu erro, eu sou pequeno. Olha que interessante, parece até contraditório, porque parece assim, tem que ser muito grande, muito corajoso e muito forte para se admitir frágil para as pessoas, para reconhecer suas fraquezas, para reconhecer os seus erros. Não é para qualquer um. É só para os sujeitos maduros que conseguem voltar lá e dizer, me desculpe. Porque o sujeito imaturo, ele vai dizer, eu vou pedir desculpa, mas olha o que ele falou para mim, olha como que ele agiu, olha o que ele pensou, olha o que ele disse, eu vou pedir desculpa? Mas independente do que ele falou, do que ele pensou, do que ele disse, eu contribuí para essas coisas acontecerem desse jeito. Eu favoreci que as coisas desandassem, então de minha parte, eu quero te assumir que eu errei. Eu quero te pedir desculpas. Eu quero dizer que eu não sou a pessoa que você imaginava. Eu sou falho, eu sou limitado, eu sou isso. E olha, o mais interessante é que a gente tem medo que as pessoas não nos amem, porque a gente está assumindo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, porque a gente está assumindo as nossas debilidades. Mas eu não sei se vocês têm clareza disso, essas são as pessoas que a gente mais fica à vontade. São as pessoas que a gente quer mais ter do lado. Porque são as pessoas que nos ouvem, são as pessoas que nos compreendem, são as pessoas que nos respeitam, que nos toleram, que não nos criticam, que não nos julgam. Então a gente que fica morrendo de medo de mostrar quem a gente é, as nossas fragilidades, os nossos erros e os nossos equívocos, com medo que o outro não nos aceite, faz justamente o movimento contrário. Porque quanto mais nós formos capazes de assumir as nossas questões, quanto mais formos capazes de assumir a nossa humanidade, mais próximos nos tornamos dos outros. Mais vínculo nós estabelecemos com os nossos filhos. Mais fidelidade estabelecemos com os nossos maridos, com as nossas esposas. Mais respeito nós temos dos nossos amigos. E hoje até os estudos de liderança falam disso. De que um líder que é capaz de assumir as suas debilidades, as suas deficiências, constrói um vínculo muito mais profundo com os seus liderados do que aquele que quer se mostrar impecável. E a gente está descobrindo que é necessário ver-se humano, reconhecer-se como um ser humano, reconhecer-se frágil e pequeno, porque é isso que nós somos. E por fim, eu trago daí a frase de Joana de Ângeles, que ela nos diz do hábito saudável de aceitar-se como se encontra. Nós não estamos felizes de ser quem nós somos. Se alguém disser, eu me adoro, eu estou feliz de ser quem eu sou, precisa começar a mexer nos porões do inconsciente, precisa olhar à volta, precisa se descobrir um pouco mais. Nós somos feios,
Nós somos pecadores, segundo Francisco de Assis, nós somos vis, mas nós vamos aprendendo a aceitar que é isso que tem para hoje. Que Deus nos ama como nós somos e apostando no nosso futuro, que daqui milhares de reencarnações, nós nos tornaremos espíritos puros. O hábito saudável de aceitar-se como se encontra. Porque se foi isso que eu dei para o mundo, é isso que eu tenho, e eu vou aceitar que eu sou quem eu sou. Se é isso que eu sinto, é o que eu tenho, é o que eu posso dar para o mundo, e é essa pessoa que eu sou. E eu vou me esforçar, claro, por ser uma pessoa melhor, e eu vou tentar não repetir os mesmos erros, mas quando eu não conseguir, eu olho com respeito, olho com amor para mim mesmo e digo, é isso que tem. E eu vou de volta tentar fazer diferente, eu vou de volta tentar não errar, mas daí quando eu erro, quando eu repito, eu olho com amor e com respeito para mim mesmo e aceito quem eu sou. E o mais legal de tudo isso é que o resultado final disso é o desenvolvimento da humildade, que é o passo essencial para o desenvolvimento de todas as outras virtudes. Ficamos por aqui, nos vemos daqui 2 meses. Bom final de semana para vocês.